poder da graça emanada no Calvário, nesse domingo maravilhoso de Páscoa. Ele está vivo em nosso meio, amém? Por isso, aleluia. 2 Coríntios 12, versículo 9. A partir do 8, fala desta maneira. Eu irei ler um pouco para a vossa reflexão, amém? Foi arrebatado ao paraíso, 12:4, e ouviu palavras inefáveis, de que os homens não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão de minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. Mas disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Paulo aqui referia-se a ele mesmo, ele que foi arrebatado. Paulo estava falando de si. E nesse momento que ele relata nesse livro de Coríntios as maneiras e o poder de Deus na sua vida, ele cita por 2 vezes que ele, se falasse, não estava se gloriando, porque ele tinha fraquezas. E ele se aperfeiçoava justamente nessas fraquezas. Interessante, irmãos, que o Senhor, ele, para usar um vaso, ele precisa quebrar o vaso. Ele precisa moldar o vaso. Paulo, quando foi chamado pelo Senhor, ele se chamava Saulo, descendente de Saul, rei Saul. E logo que ele teve um encontro com o Senhor, ele passou a andar nas cidades e províncias e dizer que não era mais Saulo, mas Paulo, que significa pequeno. Ele não queria mais ser chamado de Saulo de Tarso, mas queria ser chamado de Paulo. Que coisa linda quando o homem verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, as suas convicções, os seus valores são mudados. É como diz a palavra: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Paulo começou a ter a mudança, não foi só interna, mas até no seu nome. Ele fez questão de não ser mais chamado de Saulo, porque lembrava a descendência de Saul, lembrava a soberania do rei Saul, lembrava a exaltação do rei Saul. Ele não queria mais lembrança, nem mesmo no seu nome, do seu passado, e quis ser chamado de Paulo, e conhecido como apóstolo Paulo no meio dos irmãos, que significa pequeno, para que Deus possa derramar o poder dele na dimensão em que usava este homem, que a Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam os enfermos, que pelas orações de Paulo
mortos ressuscitavam, que o reino de Deus vinha até os doentes, os coxos e os aleijados, este homem teve que ser triturado. Este homem ele teve que ser amassado, pisado, humilhado, sentir as dores da perseguição. Houve uma ocasião que ele teve que ser salvo através de um cesto. Colocaram Paulo num cesto e lançaram ele pelas muralhas da cidade para que ele escapasse da tirania romana, do povo de Jerusalém, dos tiranos que queriam tirar a vida de Paulo porque ele anunciava Jesus. Então este homem não chegou a essa dimensão de revelação sem antes não ter sido muito tratado. Mas mesmo nesse tratamento que Jesus faz constantemente em nós, porque o Espírito da excelência de Deus habita em mim e você, hoje ele é derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo com esse Espírito maravilhoso que habita em nós, todos nós que estamos aqui temos fraquezas. Todos nós dependemos da graça emanada na cruz. Mesmo este homem com tanta excelência do poder de Deus na sua vida, Deus lhe permitiu ficar com um espinho na carne, que a Bíblia não relata o que é, mas talvez fosse o temperamento de Paulo, um temperamento colérico, uma pessoa que quando Deus dava a palavra já não queria ouvir Barnabé. Paulo andou seu ministério muito sozinho, terminou a sua missão numa cela, foi para a guilhotina sem ninguém presenciar, só os anjos. Todos o deixaram, talvez porque Deus queria prová-lo na escola da solidão, mas talvez porque também ele fosse um homem com convicções tão fortes, tão firmes, que eram poucos os que ficavam com Paulo, a ponto de Barnabé se separar dele, não porque não o amasse, mas era por causa da chamada de Paulo. Paulo tinha uma chamada muito forte, muito de ação do Espírito Santo. Então houve um momento que Barnabé teve que ficar em Jerusalém e Paulo seguir para Roma. E Paulo, por revelações do Espírito, já sabia que ia morrer, que ia ser entregue aos romanos e que ia morrer e padecer. Mas ele não se acovardou do chamado, porque ele tinha convicções em suas entranhas. Ele entregou-se ao Evangelho por pleno amor, mas Deus deixou talvez um resquício de temperamento forte, ou de uma lembrança que o trazia dor, ou algo que o inimigo vinha e lembrava, algum tipo de frustração ou queda. A Bíblia não relata o que era esse particular do espinho de Paulo, mas às vezes, assim como Deus fez em Paulo, Ele faz com algum de nós. Ele trata das nossas vidas, mas Ele deixa às vezes uma cicatriz na nossa alma. Ele cura, mas Ele deixa lá a marca da sua cura, para nós lembrarmos de onde nós viemos, para nós lembrarmos que somos dependentes de Deus, para nós lembrarmos que precisamos da misericórdia de Deus, para nós não nos exaltarmos pela excelência da revelação e porque Deus às vezes nos usa de uma forma linda para outras pessoas, para nós não nos envaidecermos. Às vezes Deus deixa um espinho na carne em alguém para a pessoa lembrar que sem o Senhor nada podes fazer.
Então o Senhor sempre vai deixar em nossas vidas algum ponto de fraqueza, algum ponto que você olha para você e você diz: Senhor, tira isso de mim. Mas às vezes é necessário ficar para você descer ao joelho, é necessário ficar para você andar a subnébia, levantar as mãos e dizer: quão fraco eu sou, como Ele é bom, como a sua misericórdia não tem fim sobre mim. Nessa ceia aqui não estão os fortes, nessa ceia estão aqueles que são fracos, que dependem da misericórdia de Deus. São aqueles que Paulo disse: nisso eu me gloriarei, nas minhas fraquezas. Não existe super crente, não existe superdotado, existe servos e servas e filhos dependentes diariamente, constantemente da misericórdia de Deus. Foi isso que Paulo estava aqui dizendo, que ele orou. Existem coisas que você vai até orar, mas Deus não vai te responder e nem te atender, porque é necessário que fique e sair para que você, aleluia, dobre os seus joelhos e diga: eu sou vaso na mão do oleiro. Às vezes você tem uma fraqueza de falar demais. Às vezes você tem uma fraqueza predominante de ceder demais, não consegue dizer um não para ninguém. Eu não sei qual é o tipo de fraqueza. Às vezes a tua fraqueza é no olhar, tu olha e deseja. Tu não quer desejar, mas tu olhou para a fruta e desejou comê-la. Eu não sei. Talvez a tua fraqueza seja dizer para Deus que Ele não tem tempo de adorá-lo, porque são tantas coisas, Senhor, para fazer. Perdoa-me. Talvez tu termine o teu dia: Senhor, hoje eu me irei, sem motivo nenhum, eu não soube articular esta conversa. Eu não aprendi isso, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-me. Aperfeiçoa a minha fraqueza. Porque você pode até ficar com a fraqueza, mas você pode a cada dia ser aperfeiçoado, ser transformado. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo disse que na sua palavra que era nessas fraquezas que ele era aperfeiçoado. Então o Senhor vai tratando de áreas da nossa vida diariamente, constantemente, porque enquanto estivermos neste solo terreno, nós padeceremos aflições. E eu falo para os irmãos: as aflições daqui do Brasil, na igreja, não são perseguições tete a tete, olho a olho, de alguma autoridade vir até a nós e nos levar para a prisão, porque levamos a Bíblia na mão. Mas as nossas aflições são internas. São as aflições da alma, são as aflições de querermos servir melhor ao Senhor e às vezes termos tudo e ainda reclamarmos. São aflições de ver tantas coisas acontecendo, tantas portas abertas e a alma batendo de um lado para outro. Qual é a porta certa? Mas Jesus, nesses dias, Ele está indo, o Espírito Santo clamando e dizendo que o Senhor, eu sou a porta, e se tu entras por mim, entrarás, sairás e encontrará pastagem. Ele é essa porta. E quando você adentra por essa porta, o fraco se faz forte, o soberbo fica humilde, o orgulhoso sai o orgulho e entra a humildade. Quando você entra por essa porta, dia após dia, você é transformado de glória em glória. Então nessa ceia você está aqui porque o Senhor te ama nessas fraquezas. Não deixe de vir até o Senhor porque se acha diminuto ou não se acha digno. Porque aquele Cafarnaum, lá em Cafarnaum, aquele centurião de Cafarnaum disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha morada. Basta
basta só uma palavra. Você hoje pode dizer: Senhor, não sou digno, mas o Senhor deu uma palavra no teu coração, e tu abrires o coração, Ele entrará e ceará contigo, e tu com eles. Ele ceará contigo, basta uma palavra. Paulo ali recebeu a graça, que é o favor imerecido de Deus. E é isso que temos recebido constantemente, diariamente, o favor imerecido de Deus. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, a humanidade não merece, mas Ele estendeu as mãos e está de braços estendidos até hoje. Ele está aí, vivo, eternamente vivo, com os braços abertos para esta humanidade. E Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as santas escrituras, do seu interior fluirão rios, rios, rios de água viva. Ele tira a morte, entra a vida, entra o perdão, entra a restauração, entra o amor, entra a graça de superar tudo, de passar por cima de tribulações, de passar por dias difíceis, dias que são bons, dias que não são bons, mas a graça do Senhor, a minha graça, diz o Senhor, te basta, te basta, te basta. Aí você vai suportar a pessoa que é diferente de você. Você vai dar: oh Senhor, me dá graça. Vai suportar no trabalho, vai suportar na faculdade, vai suportar dentro da igreja. Senhor, me dá graça. Me dá o teu favor para que eu passe por isso, para que eu vença os dias do meu casamento, para que eu vença os dias da minha família. Me dá graça para eu me amar minha esposa. Me dá graça, Senhor, para que eu veja a minha aliança restaurada. Tu tens poder para isso. E essa graça, irmão, ela é alimentada com a perseverança. Amém? Você está aqui porque você persevera. Amém? Nós vamos ser agora na perseverança do Senhor. Amém? Você está aqui mais porque você crê nesse Deus maravilhoso. Amém? Eu quero orar com você agora. Fica de pé, a Luana vem, nós vamos cear ao nosso Deus. Essa graça que o Senhor te dá nesta manhã. Eu convido a Nirlândia aqui para estar com o vinho aqui, o suco de uva, segurando aqui a mesa, a Cacá. Elas irão nos servir. Amém. É pela graça